Garcia, Veríssimo. Vamos saudar os internautas. Pronto. Estamos no ar. Bom dia, estimado internauta. Bom dia a você que nos acompanha através da nossa página do Facebook, AJPD Angola, e Instagram, AJPD_Angola. Faça a sua questão e deixe nos comentários. Hoje vamos falar sobre... Vamos ter a voz de quem trabalha com as comunidades junto das zonas de exploração mineira. Para a conversa, temos o Pedro Garcia Vemba, que é gestor de projetos da JPD. Garcia, bem-vindo e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Teresa. Bom dia, JPD. É um prazer estar aqui convosco, partilhando este momento com ilustres convidados, Dr. Pembele e meu caríssimo colega de projeto, Veríssimo. Muito bom dia também a todos os internautas. Lembrar que o Garcia vai falar sobre o papel do projeto nestas localidades. Temos também do outro lado o Dr. Manuel Pembele, que é gestor de projetos da Judeca. Dr. Manuel, bem-vindo e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Teresa, e também obrigado a JPD, o Manuel Pemba que está aí, o Veríssimo. Manuel Pembele, sim, fundador e também diretor executivo da Judeca. E muito obrigado por esse espaço, sobretudo por denominar algo que é um slogan meu, né? Servir de voz para os sem voz. Obrigado. Amém. Junta-se a nós também Veríssimo Candandiuemba, que é diretor administrativo da CDE. A CDA. Veríssimo, bem-vindo e muito obrigada. Finalmente, Teresa. Bom dia, Teresa, bom dia ao Garcia, bom dia ao Dr. Pembele e a todos que nos acompanham. Ótimo. Então, vamos começar pelo Garcia. A JPD realizou e lançou o estudo sobre o impacto da exploração mineira nas províncias da Lunda Norte e Sul e ainda tem em curso o projeto sobre direitos humanos e indústria extrativa. Garcia, tem mais ou menos 5 minutos para fazer a sua introdução sobre o tema e ir entrando já. Vai falar de qual é o papel do projeto da JPD nestas comunidades. Ok, obrigado, Teresa, pelo momento. Dizer que a JPD é a Associação Justiça, Paz e Democracia, criada em 2002 e tem como principal objetivo a promoção e defesa dos direitos humanos, com maior realce para a defesa dos direitos daqueles que não têm meios de sustentabilidade para, então, conseguirem ver os seus direitos salvaguardados no âmbito da lei. Enquanto organização defensora de direitos humanos, a JPD é também membro observador da Comissão dos Direitos Humanos, da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, e também é membro observador junto da Organização das Nações Unidas, concretamente a nível da Genebra. Então, temos, sim, muito papel a desenvolver neste âmbito relacionado com a promoção e defesa dos direitos humanos. Enquanto defensores de direitos humanos, acreditamos que as comunidades que vivem nas áreas limítrofes ou nas áreas circunvizinhas às zonas de exploração mineira têm direitos consagrados na lei, com maior incidência para o Código Mineiro. Mas não basta pensar apenas nos direitos reconhecidos por lei, é preciso também
reconhecer que a ação humana da própria comunidade que deve ser valorizada. E a JPD tenta colocar em análise tanto o papel das autoridades governamentais, o papel das autoridades tradicionais, mas também dando voz às próprias comunidades, porque mais do que pensar só nos direitos das comunidades, é pensar em todo um conjunto de elementos que conjugam, que concorrem para o bem comum dessas comunidades. Então, no âmbito dessas ações todas, a JPD tem realizado determinados projetos com maior incidência para o principal projeto que estamos a implementar desde 2016, está agora na sua segunda fase, é um ciclo de três anos cada período, e terminamos o primeiro período em 2019, entramos no segundo ciclo, que vai de 2019 a 2022. Então, neste projeto denominado Indústrias Extrativas e Direitos Humanos nas Zonas de Exploração Mineira, temos como maior incidência olhar para aquilo que são os direitos das comunidades, mas trazendo como ênfase os aspectos da responsabilidade social corporativa das empresas de exploração mineira. O que nós queremos com isto é dizer às empresas que não, vocês exploram os recursos naturais nas zonas de exploração mineira, sim, a lei permite isto, mas não deixem à parte os direitos das comunidades. Então, tentar conversar com as empresas no sentido de salvaguardar os direitos das comunidades, porque essas comunidades muitas vezes não têm quem possa defendê-los, quem possa falar por elas. Então, a JPD surge no intuito de ajudar, no intuito de facilitar esse diálogo, mas também buscar por resultados que sejam favoráveis à vida das comunidades. Então, em jeito de introdução, é mais ou menos isto que nós podemos dizer. E nós temos realizado este projeto, como dizia no princípio, em parceria com uma organização local que é a CDA, que está sendo representada nesta altura pelo meu caríssimo colega do projeto, veríssimo Wemba, desculpe. Seu nome é tão próximo ao meu, mas não é fácil de pronunciar. São nomes africanos. Isso que é a vantagem. Doutor Pembele, tal como a JPD e outras organizações, a Judeca tem trabalhado nestas comunidades. Qual é a sua experiência? Como é que olha para a questão do impacto da ação mineira nestas localidades? Tem 5 minutos, doutor. Muito obrigado por essa oportunidade. Manuel Pembele Fulutoma é o meu nome, já acabei de dizer, sou diretor executivo da Judeca. A Judeca é uma organização não governamental, não é? Associação Juvenil para o Desenvolvimento Comunitário de Angola, criada em Luanda, é óbvio que é o centro das atenções todas, não é? No dia 3 de março de 1994, começou as suas atividades olhando exatamente a questão dos direitos da mulher, na altura, olhando as questões a nível das igrejas, instituições comunitárias, onde as mulheres se desempenhavam nas questões do trabalho e os homens recuavam, mas as mulheres tinham essa dificuldade de saber ler e escrever. E ali nós entramos nessa ação, não é apoiar as mulheres na questão de combate ao analfabetismo. Mas ao longo do tempo da especialização, começamos a dar conta de que existe uma injustiça social e econômica na nossa sociedade e com maior foco ou ênfase nas áreas de exploração mineira. É assim que a organização, nesse preciso momento, tem como objetivo a promoção e defesa dos direitos humanos, mas concretamente na questão da justiça econômica e social, onde a organização procura e trabalha na construção de uma consciência política virada para questões de respeito pelos direitos humanos, equidade na redistribuição exatamente da renda ou das riquezas, mas também com maior ênfase na questão de uma exploração mineira mais responsável, no sentido que os danos da exploração
não venha comprometer exatamente a geração vindoura. E desde 2006, que a organização está aproximadamente há 13, 14 anos, trabalhando nessas áreas mineiras, praticamente na Lunda Norte, no Triângulo Quango, Capenda, Camulemba, Chamuteba, e também envolve o Dundo, a nível da província do Zaire, no Soio, onde tem também grandes problemas de exploração petrolífera. Então, a organização promove capacitações nas comunidades, no sentido que eles primeiramente entendam os seus direitos, mas também compreendam os deveres do Estado diante da população e, por conseguinte, capacitar também as estruturas governamentais de maneira que eles podem, no entanto, lidar as suas relações com diferentes empresas mineiras nas questões contratuais, acompanhamento exatamente das 3 fases fundamentais que uma empresa mineira deve cumprir antes, durante e depois da exploração, não é? Na fase inicial que a empresa tem que fazer um need assessment, que é um estudo, praticamente, e ao longo da sua implementação, ele tem que envolver a população como uma parte integrante, no sentido de que depois, fechada a mina ou um determinado projeto, que as comunidades tenham a capacidade de acompanhar ou mitigar exatamente os danos ambientais, que outros são de médio prazo e alguns são de longo prazo. E estamos aqui praticamente dando conta que muita coisa tem acontecido, mas o resto tem sido uma dificuldade. E nesse preciso momento estamos com uma população mineira, ou populações que vivem nas áreas mineiras, considerada como se fossem populações fora do mundo. E vamos falar nas próximas oportunidades. Obrigado. Ok, doutor, muito obrigado. Veríssimo. No ponto de vista social, quais são os principais impactos negativos trazidos pela exploração mineira? Teresa e aos demais, mais uma vez. Residentes, está a dizer aos nossos internautas, o Veríssimo está a falar a partir da Lunda Sul, não é, Veríssimo? Exatamente, falo a partir da Lunda Sul, concretamente no município de Saurimo, a cidade onde se encontra implantada aquela que é uma das maiores minas do mundo, refiro-me da Sociedade Mineira de Catoca, portanto, estou mesmo na sede, eu vivo os problemas. Vai falar com conhecimento de causa. Com conhecimento de causa, com trabalhos realizados, com visitas, com dificuldades que eu sinto, que nós sentimos aqui, digo eu como representante nesta reunião, para dizer que a ACDA trabalha, ou seja, uma organização, Associação para o Desenvolvimento Ação Comunitária para o Desenvolvimento de Angola. É uma organização que trabalha na defesa de direitos humanos desde 2014, localmente. Então, desde 2014 que nós vamos desenvolvendo projetos, sobretudo na defesa e promoção de direitos humanos. Mas, como dizia o Garcia, uma vez que é o gestor do projeto que está em curso, nós estamos a trabalhar em parceria com a Associação Justiça, Paz e Democracia, que é a JPD, desde 2016 que a nossa parceria anda em andamento até os dias atuais, e estamos a trabalhar concretamente no projeto Indústria Extrativa de Direitos Humanos. Nós aceitamos o desafio da JPD, aceitamos o convite da parceria e estamos a trabalhar, mas com muita tristeza eu digo que ou seja, as ações desenvolvidas pela Sociedade Mineira de Catoca, cá na Lunda Sul, concretamente em Saurimo, pela empresa Chitotoro, na Lunda Norte, o Ari Cambaje, também na Lunda Norte, e outras, as suas atividades concernentes à exploração mineira têm trazido vários problemas, vários impactos negativos. Por exemplo, é inadmissível que uma empresa que explora, por exemplo, da Sociedade Mineira de Catoca, há mais de 25 anos, cá na Lunda Sul, que as suas comunidades ou circunvizinhas possam ter condições sociais miseráveis, digo eu, miseráveis. Quem visita a mina da Sociedade Mineira de Catoca, se vir a comunidade que fica próxima, a escassos metros da Sociedade Mineira de Catoca, refiro-me da comunidade de Sambaia,
refiro-me da comunidade que está mais atrás, da sociedade mineira de Catoca. As suas condições são precárias. A falta de condições sociais daquelas comunidades que ficam próximas é um dos impactos negativos, porque a empresa pouco ou nada contribui para o desenvolvimento dessas comunidades. Para além daqueles impactos negativos, que uma vez a mina é implantada, há impedimento da livre circulação da população, né? Impedindo a livre circulação da população, como nós sabemos, aqui na nossa cidade, na nossa província, para além dos recursos mineiros, refiro-me exatamente do diamante que a província tem em grande escala e que tem sido pouco proveitoso para os próprios residentes, temos também as comunidades que sobrevivem por causa da agricultura. Então, uma vez que são impedidos a circularem livremente, as comunidades vivem problemas extremos desde a alimentação, a água, a energia, uma vez que sobrevivem diretamente do campo. Para além de falarmos das próprias violações, né? A questão do aquecimento, a questão das estradas degradadas, porque, como sabeis, a exploração mineira deixa consigo vários impactos negativos. Uma vez a mina explorada, é necessário que as empresas, né, pautem por ações sustentáveis. Estamos a falar da sua responsabilidade social. Não basta distribuir uma merenda escolar, construir uma escola e dizer oferta da Catoca, da empresa X ou Y, que é um projeto sustentável. Nós precisamos de projetos sustentáveis, porque os impactos são muito negativos e nós sentimos esses impactos. E olha que está a se implantar ou vai se implantar e já está quase ao seu funcionamento de uma outra mina que possivelmente virá a ser maior da Sociedade Mineira de Catoca. Falo concretamente da mina do Luache. Então, uma vez que será implantada também esta mina, os impactos negativos com certeza vão aumentando, as comunidades vão vivendo à mercê, à sua vontade e nós como sociedade civil, por isso é que trabalhamos, né, junto às empresas, para ver se vimos melhoradas as condições dessas comunidades que vivem próximo das zonas mineiras. São muitas dificuldades. Obrigada, Veríssimo. Doutor Pembela, tem o som fechado. O Veríssimo acabou aqui por fazer denúncias bastante pertinentes sobre os impactos negativos que essa população enfrenta. Na sua opinião, na sua experiência, naquilo que sabe, qual é a relação entre o Estado, a relação entre o Estado angolano e estas empresas que atuam nestas localidades? Por que acha que o Estado não consegue colocar pé a estes problemas, por exemplo? O Veríssimo aqui acabou de frisar que muitas vezes as populações têm proibido a sua circulação, ou seja, não têm a livre circulação, porque sobrevivem do campo. Se sobrevivem do campo, obviamente têm que ter a liberdade de circular e produzir. Qual é a reflexão? O que é que acha sobre isso, o papel do Estado angolano nesta situação? Obrigado, Teresa. Antes de falarmos exatamente, tocar nessa questão do papel, vamos olhar primeiro a própria questão da mineração. Olha, os mineiros, por bem ou por mal, sendo recursos que emergem no subsolo num determinado território, eles devem ser explorados. Por bem ou por mal, devem ser explorados. Então, este processo de exploração é um processo, no entanto, que requer conjunto de regras. E essas regras devem ser, no entanto, emanadas, não é, dentro das leis ou preceitos contratuais, não é, que parte do governo ou do Estado como proponente das regras, das leis e daqueles que são os investidores.
Porque vamos ter que entrar num ponto de entender de que o investidor entra com o único objetivo, fazer lucro. O Estado tem que entrar com um objetivo que, além de extrair as riquezas, não é, garantir o bem-estar do cidadão, sendo o objetivo fundamental do Estado. Nesse sentido, vamos olhar o que tem acontecido praticamente. Olha, a existência de políticas, ou a fracas políticas públicas existentes praticamente no nosso país, nunca diz respeito, primeiramente, à garantia dos direitos fundamentais, não obstante estar consagrados esses direitos na Constituição, mas estamos a olhar exatamente a sua aplicabilidade, não é? A sua aplicabilidade. Se um cidadão comum que está, por exemplo, na cidade, como cidade de Luanda, sofre as injustiças da tal Constituição, imaginemos o cidadão que esteja nessas áreas, primeiramente não tem acesso à comunicação, não sabe o que acontece no resto do país, em segundo lugar, vive em precárias condições, e em terceiro lugar, ele tipo não é cidadão, outro não tem nem identificação, direito de identidade é de difícil, mesmo que hoje falamos que estamos com direito de identidade em toda parte do mundo, aí ainda existem áreas, velhos e tudo, que não tem esse elemento. Então, a falta destas questões, dessas políticas públicas que ajudam, no entanto, a garantir os direitos fundamentais do cidadão, é que fragiliza exatamente os deveres que essas empresas deviam cumprir num processo de exploração dessas riquezas. Vamos lá olhar. O Veríssimo acabou de falar sobre as questões de impacto. Acabou de referenciar grandes empresas do mundo. Catoca é o quarto maior, eu diria, é a quarta maior empresa ou indústria mineira a nível do mundo. Os diamantes de Angola, a produção diamantífera de Angola produzem 11%, não é, na produção mundial de diamantes. Em Angola, onde sai a pedra de 400,4 quilates, que foi vendida praticamente na Suíça numa empresa Grisogono, que transformou esta pedra por uma joia rara, não é? Vendida por 16 milhões de dólares e transformada por 40 milhões de dólares. Olha a margem maior. Então, nós começamos a ver que as nossas políticas começam primeiramente a nos fragilizar a partir de processo de exploração, nos preceitos contratuais com as determinadas empresas, e depois essas empresas, como nos contratos, não tem, quer dizer, o angolano não tem padrinho, vamos lá dizer, o angolano não tem padrinho, não tem que ele defende diante dessas coisas. E o explorador vem, explora os recursos e junta também a pessoa humana como um recurso, mão de obra barata, não é, nesse processo. Significa, nos tiram o que nós temos, nos exploram as nossas físicas e mentais e quase nos deixa quase num pau seco. Isto tudo é questão das políticas públicas que não defendem os interesses das comunidades. Porque uma empresa, quando começa a fase da contratação, ela passa por um processo de prospecção. Prospecção é o estudo do todo o processo, incluindo a posição que ele vai encontrar, a área a minerar, incluindo as populações, porque nós, no nosso contexto de Angola, quase nós todos vivemos por debaixo, por cima dos recursos. Nós todos, mesmo aqui em Luanda, mesmo em qualquer sítio, temos sempre um recurso, se não é petróleo, diamante, se não é diamante, é ouro, se não é ouro, manganês, se não é manganês, nitrato, se não é nitrato, granito, conjunto desses elementos. Só que, quando procura-se explorar, o Estado angolano só olha na dimensão econômica, ainda não olha a gestão de recursos ou a exploração de recursos na dimensão social. Então, o homem é tido como se fosse simplesmente mais um recurso, um objeto, e não é um sujeito. É por essa razão que as empresas, quando chegam, começam a explorar,
e eles não conseguem respeitar a sua parte que lhe cabe, que é a parte da responsabilidade social corporativa. A parte da responsabilidade social corporativa não só tem a ver com aquilo que as empresas hoje fazem. Eu sempre digo que existe marketing falso do que a própria responsabilidade social corporativa. Porque a responsabilidade social corporativa é uma dimensão ética que a empresa tem que ter no processo de exploração, olhando exatamente a questão do ambiente e também olhando exatamente a dignidade humana, inclusive os benefícios que o próprio governo deve retirar dele. Mas como existe o processo da corrupção organizada, que eu digo, não é? Vamos fazer isso a 50 mil, não, você faz a 70, dê uma fatura de 80 mil e 30 logo fica de um lado. Então, até nos 50, o explorador entra e faz trabalho de 30 ou de 15. É o que acontece exatamente no nosso país. A população sofre. Não há água, não há luz, as estradas nesse preciso momento. Aliás, recentemente há uma informação, não consegui captar o nome, mas isso foi mesmo na rádio, que um dos sobas do Chamuteba foi levado à cadeia, parece uns 2, 3 dias atrás, por reclamar. Agora, imaginemos o soba aí quem? Soba é a voz do povo, ele que convive com o povo, ele que entende o problema do povo, ele que deve levar e que tem esse dever de levar o clamor do povo aos governantes. Mas esse indivíduo, quando vai à cadeia, então o povo tem como quem o defensor? Ninguém. Então, é essa a questão. As empresas não cumprem porque não existem leis que lhes acompanham, lhes fiscalizam. As empresas tiram esses benefícios e deixam as nossas áreas todas danificadas. Vai ao Rio Quango, vai ver grandes desvios, todos os percursos naturais do Rio Quango quase já não existem. Vai onde funcionou grande empresa, a Sociedade Mineira de Desenvolvimento, que é a SDM, que fechou o contrato com a Indiama em 2010, mas até hoje os vestígios que aquela empresa deixou está a acarretar grandes problemas. Vai no bairro Quissueia, onde a cooperativa Cabutua acabou de tornar aquele povo como se fosse uma ilha, minerou no arredor do bairro, e o bairro ficou como se fosse num cume, e nesses dias chovendo, o bairro está exatamente rodeado de pântanos, mosquitos, sapos, diferentes diversidade que estão por ali, que podem ainda ser prejudiciais junto ao homem. Quem trata desse assunto? Ninguém. O administrador do município do Quango está ali, ele não diz nada, ao contrário, eles que recebem. Deixa eu só te dizer alertar alguma coisa. O que acontece então? A responsabilidade social corporativa não tem que dar fundos ao governo, primeiro, porque ao governo paga-se as taxas, os impostos e os royalties. A questão da responsabilidade social corporativa, a empresa tem que lidar esses assuntos diretamente com a comunidade, capacitando as comunidades na autogestão, não é, das respectivas áreas. Agora, quando as empresas, o governo recomenda que o Fundo de Responsabilidade Social Corporativa seja entregue ao governo, para depois o governo fazer qualquer coisa, então ali começamos a encontrar a dificuldade que o povo passa. Estradas diferentes, não é? E tem as estradas, chamamos dos assimilados indígenas. Quem vai de Quango para Cafunfo é uma lástima. Então, as políticas públicas é um problema. A dignidade humana é outro problema. E também o modelo que a população local é tratado. Olha, vou lhe dizer muito bem, eu sei que o Veríssimo está aí, e é uma honra e é orgulho ver alguém como o Veríssimo ACDA falando assim, mas não são muitos a nível da Lunda Norte. Parece que vivem pessoas que não têm bocas, vivem pessoas que não têm vistas, vivem pessoas que não sentem nada, porque todos os santos dias eles são levados numa política diferente de dizer que, olha, não fala. Mas está sofrendo, estão-lhe pisar, diz que não fala. O povo tem que sair e falar.
Porque, em primeiro lugar, entre os direitos absolutos existentes em todo o Pacto dos Direitos do Mundo, o direito de pensamento é absoluto. O resto não é absoluto. Quando nós somos deprimidos, oprimidos o direito de pensar e exprimir o que nós pensamos, automaticamente nós já não somos o ser humano, tal como Immanuel Kant proclamou que quando nós queremos tratar dos valores dos direitos humanos, o primeiro valor tem que começar exatamente onde a pessoa humana se encontra. Eu não sei, Teresa, até ali conseguimos ver que há efeitos que hoje se vivem, mas a causa está na dimensão das políticas públicas que não respeitam a dignidade humana. É por isso que as empresas tornam a pessoa humana como se fosse uma bola. Ok, muito obrigada, doutor Pembele. Garcia, em 2018, a JPD realizou e lançou o estudo sobre o impacto da exploração mineira nas províncias da Lunda Norte e Lunda Sul. Que constatações constam deste estudo? As principais... É bom salientar. Sim, devemos dizer que a JPD realizou um estudo no sentido de ver até que ponto havia um impacto favorável ou negativo relacionado à exploração mineira com maior incidência nas províncias da Lunda Norte e Lunda Sul. Okay? Mas esse estudo revelou que o impacto ou as constatações não foram favoráveis, não são favoráveis, mas são sim negativos. O impacto é totalmente negativo. Por quê? Porque desse estudo resultou alguns indicadores ou alguns elementos que o Veríssimo e o caríssimo Pembele já levantaram, mas que eu posso enfatizar com maior realce. Constatou-se que, por exemplo, houve e continua a haver poluição de rios, okay? Que as comunidades que vivem nas zonas circunvizinhas às zonas de exploração mineira não têm água potável, porque esta água que normalmente eles utilizam, que é a água dos rios, é poluída pelo resultado da exploração mineira. Este é um dos aspectos que é muito grave. Por quê? Porque se as pessoas não têm acesso à água potável, complica a sua própria sobrevivência. Um outro elemento negativo que o Veríssimo enfatizou tem a ver com a falta de acesso à livre circulação de pessoas. Muita gente pensa que por falarmos das lundas, as populações sobrevivem exclusivamente de exploração mineira artesanal. Não é verdade. Elas também são comunidades que vivem da agricultura, que vivem da pesca, da caça e da exploração do carvão vegetal. Então, essas pessoas, vedando-lhes o acesso aos campos, não têm como cultivar, não têm como explorar, não têm como ir pescar, não têm como explorar a própria natureza. O que realmente se nota é que veda-se todo e qualquer possibilidade de acesso que as comunidades têm a essas áreas. Temos que reconhecer que, à luz do direito costumeiro, essas comunidades têm hábitos que foram atropelados. Muitas dessas comunidades têm os seus entes queridos enterrados em áreas de exploração mineira e não houve transhumação dos corpos para que essas pessoas realizassem os funerais dos seus entes queridos em locais por eles escolhidos. Há uma grande violação daquilo que é os direitos costumeiros dessas comunidades. Outro aspecto que nós podemos salientar é a falta de imploração de projetos sustentáveis à luz daquilo que são os direitos humanos. O Pembele falou bem daqui que as políticas muitas das vezes não são bem implementadas. A falta de implementação correta de políticas faz pecar uma boa parte da legislação que nós temos. Por quê? Porque nós podemos ter leis que protegem as comunidades,
Mas isso é uma questão teórica. Na prática, o que que acontece? Na prática é que as empresas têm aquilo que eles usam como argumento, que pagam impostos, que eles pagam ao Estado e cabe ao Estado velar pela parte de responsabilidade social. Não. Vamos olhar a nível mundial. Existem hoje aquilo que nós chamamos de mecanismos internacionais de acompanhamento da exploração mineira. Quando essas empresas, grande parte delas que exploram os diamantes Angola, têm parceria com empresas nacionais, eles cumprem com as regras de ATI a nível internacional, mas quando vêm em Angola, simplesmente não querem cumprir com elas. Isto por quê? Porque não existe da parte do Estado responsabilização dessas empresas pelas consequências que elas deixam para as comunidades e pelas consequências que elas deixam para o ambiente. Então, o que nós estamos a tentar sustentar enquanto projeto, e que foi também resultado do estudo, é que haja maior aproximação entre o ator que é o regulador, que é o próprio Estado, as empresas mineiras e as comunidades, porque há muita responsabilidade que se espera da parte das empresas no sentido de reverter parte dos seus lucros a benefício das comunidades. Isto não acontece na prática. O que acontece é que estamos a aproximar agora em dezembro, estamos a entrar em dezembro, o que vai acontecer é as empresas comprarem cestas básicas, distribuírem a algumas pessoas e vão dizer que estamos a cumprir com a nossa parte de responsabilidade social. Isto não é responsabilidade social. Responsabilidade social significa fazer o levantamento das principais carências que as comunidades vivem, okay? E construir infraestruturas sustentáveis que possa mudar o estilo de vida que essas comunidades vivem hoje. O que é que isso significa, mudar o estilo de vida? Não estamos a dizer que tem que mudar de cultura, a maneira de pensar, não. Estamos a dizer adicionar valor, ok? A vida que já existe, que é precária. Porque as pessoas são sujeitos, sim, mas as pessoas têm direitos enquanto autóctones que vivem nessas áreas de exploração mineira são donos da parte dos recursos que pertencem a todos nós. Então, têm que beneficiar desses recursos. E a única maneira que eles têm de salvaguardar esse interesse é ser assegurada pelo Estado através dos contratos que o Estado celebra com as empresas. Porque se o Estado, ao celebrar contrato com as empresas, não coloca dentro das empresas cláusulas que prevêem responsabilizar as empresas caso não cumpram com sua responsabilidade social, aí sim continuaremos a ter esse ping-pong, mais ou menos, de que nós temos vivenciado, em que quando se pergunta às empresas, elas dizem, não, nós já pagamos os nossos impostos ao Estado. E quando se pergunta ao Estado, diz, não, está-se a criar um modelo de gestão de fundos de responsabilidade social para se distribuir equitativamente a todas as áreas de exploração mineira. O que nós acreditamos é que o resultado do nosso relatório espelha realmente aquilo que são os grandes problemas que as comunidades vivem e pode ser um modelo, pode ser um instrumento útil para análise daquilo que é o contexto social das empresas de exploração mineira, o contexto social das comunidades, perspectivando a criação de novas estratégias e novas políticas que podem contribuir para o melhoramento das condições de vida das comunidades. Então, o nosso projeto, apesar de ela ser apenas ser implementada em duas grandes províncias, que é a Lunda Norte e a Lunda Sul, mas tem uma visão global daquilo que é a exploração mineira em Angola. E o que nós tentamos trabalhar é em parceria também, ouvindo outros projetos, criando iniciativas e apoiando também outras iniciativas como o Chota, onde se tenta dar voz àqueles que não têm e tentar aproximar as partes, tanto o governo, as empresas e as comunidades, dialogarmos no sentido de encontrar um caminho que possa trazer melhorias para as próprias comunidades. Então, esse mais ou menos é o respaldo daquilo que tem sido a nossa ação relacionada com os estudos, mas também com o projeto que temos implementado.
Veríssimo. A questão da empregabilidade da juventude aí naquelas comunidades, qual é a reflexão que faz sobre isso? Quem são as pessoas que trabalham nestas cooperativas? De onde vêm? Companheiros, primeiro quero frisar que em 2017 e 2018 a Lunda Sul tinha uma taxa de população, sobretudo a camada juvenil da Lunda Sul, é desempregada. E quanto à empregabilidade nas empresas que funcionam localmente, infelizmente, registra-se um número reduzido, como dizia o Garcia, dos autóctones, daqueles que negativamente vivem os problemas da exploração, o resultado dos problemas da exploração mineira, porque o que se verifica é que não são lançadas assim. Não há uma transparência quanto à empregabilidade. Não é que quer dizer, vieram pessoas, são vagas são cedidas, a empresa abre as candidaturas, de repente essas pessoas já trabalham. Então, quer dizer, fazem um registro nas próprias comunidades, não, vamos empregar a juventude, está bem. Fazem um registro, a população, sobretudo a juventude, fica esperando dar o procedimento do processo de empregabilidade dessa juventude que vive na comunidade, mas que assusta-se que a empresa, ou seja, as vagas já foram preenchidas sobretudo com pessoas provenientes. Não é mal que a empresa seja funcionada, ou seja, ou empregue pessoas provenientes. Ou seja, as comunidades não defendem isso. Aqui não há um sistema de discriminação de quem vem de uma outra província, não. O que se quer é que haja uma prioridade enquanto jovens que vivem na comunidade onde está a ser explorado o recurso. E o que nós encontramos da explicação é que muitas das vezes nós, quando nos dirigimos às empresas para um diálogo, é que dizem que a população que vive naquela comunidade não está suficientemente preparada para exercer uma determinada função na empresa. Está bem, aceitamos que há esta dificuldade, mas atualmente registra-se temos um outro entendimento. Há formações, por exemplo, na Lunda Sul já há escolha de engenharias de mina, há um curso de engenharia de minas. Desde 2014, que o Instituto Superior Politécnico da Lunda Sul forma engenheiros de mina, forma até geólogos. Quer dizer, para além de geólogos e os de mina, a própria comunidade tem jovens que, por vezes, podem exercer o trabalho de limpeza, podem exercer muito bem o trabalho de motoristas, operadores de máquina. Nós estamos a falar daquelas, por exemplo, funções que requerem uma especialização própria para exercer esta função. Não. Então, o sistema de empregabilidade é lastimável, com muita tristeza que eu digo isso, que os que visitam essas comunidades, nós que vivemos, infelizmente, as comunidades continuam sem empregabilidade. Não há um processo de estímulo. Se uma vez que, por exemplo, a empresa diz que a comunidade não está formada, muito bem. Então, poderia criar, junto ao governo, como dizem, né, políticas para a concessão de bolsas de estudo dessas comunidades, desses jovens que vivem nessas comunidades. Por que não se faz? Aquilo aí, quando tentamos fazer isso, ou não, a responsabilidade é do governo, está bem. Vamos ao governo, não. Nós devem apertar a empresa, porque é a empresa que está a explorar. Então, as comunidades ficam sem entender, nem o governo defende, nem as empresas fazem ou cumprem a sua responsabilidade social. Por isso é que surge a sociedade, sobretudo a nossa organização, para advogar junto às empresas e o Estado, para que possam olhar aquelas comunidades que vivem naquelas zonas. Não só as comunidades que vivem naquelas zonas, mas aqui, como dizia o Garcia,
o âmbito é geral, porque Angola é muito rica. A Lunda Sul é uma parte, se calhar, o oceano dos recursos que o país tem. Nós olhamos de uma forma geral, não olhamos de uma forma local, olhamos sim local, mas de uma forma específica, que as comunidades tenham o resultado positivo, sintam que as suas necessidades sejam satisfeitas com os recursos que estão implantados aí naquela localidade. E disse muito bem o Dr. Pembele, nós aqui estamos num lençol de recursos naturais. E a Lunda Sul, é pena que muitos pensam que a Lunda Sul só tem recursos diamantíferos. Não, o diamante. Nós temos muitos recursos. Angola tem muitos recursos. Por exemplo, a questão da agricultura. Né? Se há excesso, a livre circulação, a população explora, ou seja, vai executando a atividade de agricultura, a pesca, a caça, que são atividades muito, muito importantes que a sociedade, ou seja, as comunidades podem desenvolver com essas atividades. Mas, então, a comunidade não se beneficia destes recursos, também não pode se beneficiar quando tenta ir a uma zona, porque essa zona é uma concessão mineira da sociedade mineira de Catoca, passo a redundância, e a comunidade não pode lá pisar. E a questão da água, a questão das escolas, a questão da saúde. Sabemos muito bem que os campos oferecem também plantas medicinais. Oferecem, e quando a população é impedida. Esses são os problemas. A empregabilidade é uma lástima. Registra-se maior número dos provenientes, que é muito bom porque ajuda no desenvolvimento da comunidade, mas que não há iniciativas, ou se há, são poucas, da própria empregabilidade local. Vamos continuar a advogar para vermos se essas questões sejam melhoradas. Mas é preciso que haja mesmo políticas públicas, sobretudo também refiro-me aqui à fiscalização. O nosso Estado peca muito na fiscalização. Quando se concede a uma licença para exploração a uma empresa, a comunidade só assusta aí as máquinas a serem implantadas, sem nenhum diálogo, sem nenhuma antecipação prévia, sem nenhuma conversa com a comunidade. E quando se tenta cumprir a pouca responsabilidade que as empresas dizem que cumprem, mas que na realidade é outra, não pergunta às comunidades quais são as reais dificuldades. Né? As empresas têm que dialogar, o Estado tem que apertar as empresas. O Estado não pode limitar-se apenas, né, na obtenção dos impostos, e disse muito bem o Dr. Pembele, o objetivo principal de qualquer empresa é a obtenção de lucros. Então, é preciso que haja esta sincronização de ambas as partes. Veríssimo, muito obrigada, Veríssimo. O Veríssimo falou muito bem, tocou aqui na questão do diálogo, Dr. Pembele. A semelhança do Haiti não é, Garcia, Haiti? Sim. ATI, em português. Ok. A semelhança do ATA a nível internacional, Indaba a nível de África, nós aqui em Angola temos o JOTA, a nossa sala de discussão sobre as questões de recursos minerais. Mas há aqui uma questão muito importante que o Veríssimo tocou, que é a questão do diálogo. Nestes encontros internacionais, por exemplo, é notória a presença do executivo, a presença do próprio Estado de cada país, o que não acontece muito em Angola. Em Angola, quando nos juntamos para discutir as questões de recursos naturais, o nosso Estado, pronto, a presença é em migalhas. Qual é a sua reflexão? Qual é a sua análise sobre isso? Por que o nosso Estado marca destes encontros? Dr. Pembele. Ok. Permita-me ainda, antes desse, há uma questão que queremos ressaltar aqui sobre a concreta definição da responsabilidade social corporativa, para compreendermos onde está exatamente esse conjunto de problemas. Ora bem,
Segundo o Instituto ETO, pelo qual nós também fizemos referência a anteprojeto-lei sobre a lei específica sobre a responsabilidade social corporativa, que a Judeca promoveu e também submeteu às bancadas parlamentares, ao Círculo Provincial dos Deputados da Lunda Norte, diz o seguinte: a responsabilidade social corporativa pode ser entendida como um compromisso ético que as empresas devem ter com a sociedade, expresso por meio de atos e atitudes que afetam positivamente, primeiro, acionista, segundo, funcionários, terceiro, prestadores de serviços, quarto, fornecedores, quinto, consumidores, sexto, comunidade, e depois vem o próprio governo, não é? E também é uma forma de gestão que define a relação ética e transparente da empresa com todos os públicos que ele relaciona. E aqui se estabelece as metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando os recursos ambientais, culturais, conforme o Dr. Vemba acabou de dizer, para a geração futura, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. A outra parte diz que a responsabilidade social corporativa, sendo associada à noção da sustentabilidade que visa conciliar as esferas econômicas, ambientais e sociais, é uma obrigação dos homens de negócio adotar orientações, tomar decisões e seguir linhas de ação que sejam compatíveis com os fins e valores da sociedade. Então, esse conjunto de elementos, na verdade, as empresas, entrando eles como lucradores, mas o governo entra como defensores. Espero para... Ok, continuar na rede. O governo entra como defensor, exatamente, dos direitos fundamentais. Agora, a presença do governo angolano nesses fóruns, seja fora ou dentro do país. Olha, Teresa, é surpreendente o que acontece. Eu não sei se nós temos mesmo um governo ou simplesmente temos mafiadores. Desculpa lá este termo, mas temos mafiadores. Porque cada um tem que começar a saber para que ele existe. Para que ele existe? Eu existo por quê? Eu sou ministro, por quê? Para quem? Eu sou presidente, por quê? Para quem? É preciso compreender. Mas quando cada um tenta escamotear o papel pelo qual que devia jogar e ele adquire de uma maneira maquiavélica o estatuto, porque o estatuto é atribuído ao indivíduo que desempenha um determinado papel. Agora, sem papel desempenhado, o indivíduo goza do estatuto. Isso é tatunismo, é roubo. O que acontece? Na verdade, os países alheios, deixa só para dizer que desde 2013 que o PEMBELE participa nesses fóruns internacionais de Indaba, inclusive fóruns de outros países vizinhos, a RDC, Zâmbia, Zimbábue, Malawi, todos esses países, praticamente a presença dos governantes é em peso. Os seus ministros relacionados à questão de recursos naturais, minas e tudo, é que estão lá presentes para apaziguar o povo e receber diretamente todas as recomendações e garantir que será exatamente aplicada. A RDC, nesse preciso momento, tem um novo Código Mineiro revisado à luz, não é, das recomendações da sociedade civil. Em Angola, o que acontece? Chamar dificilmente aparece. Até que, vamos dizer que, graças a Deus, o ano passado, né, o ano 2018, temos que salientar isto. O senhor ministro disse que, na verdade, estava por viajar, mas por certas inconveniências, foi necessário que chegasse ao encontro. Ali podemos dizer, significa, esse tipo de atitude, se continuasse ou se continuar, nós podemos ainda dizer que podemos levar o Angola avante. O que acontece praticamente é que quando
há esses eventos internacionais, não existe um diálogo antecipado no país entre a comunidade, a sociedade civil e diferentes forças ou atores para que depois se levem o ponto de vista ou a visão do país. Muitos países já adotaram a visão mineira africana e criaram a visão nacional. Angola até hoje, não sabemos em que parte nós estamos na domesticação da própria visão mineira africana e sem falar, no entanto, da visão mineira angolana. O Plano Ageu, que a gente esperava que talvez podia trazer uma visão um pouquinho mais ampla, até hoje parece que não sei se está em que cemitério, né? 14 Santana ou Haiti, parece que deve ser no Benfica, porque no cemitério que todos os ricos vão, ok? E é problemático, nós não podemos continuar assim. É preciso sabermos que todas as forças são importantes para trazermos ou para encontrarmos a solução dos problemas do nosso povo e nós próprios, como dono dos problemas, executar. Temos que deixar de dar nome ao fulano que é executivo. Quem executa é quem não executa. Nós temos que saber que nós todos fizemos alguma coisa. Na Bíblia temos um Efésios onde diz que a graça foi dada a todos. O país tem que começar a compreender, seja aquele que hoje é ministro, é aquele que do ensino médio, é aquele que faz a lavra. Todos nós fizemos alguma coisa para termos a Angola que temos. O presidente da República não vai comer mandioca fabricada numa empresa. Mandioca não é do setor secundário, mandioca é do setor primário. É preciso um senhor que suporta a chuva, suporte aqueles bichos todos para preparar mandioca, para que ele possa dizer que come mandioca. Então, por que nós não podemos ter valor a esta pessoa? Mas o que se requer? É exatamente a questão de dialogarmos, e esse diálogo não pode ser tal como o diálogo que está acontecendo aqui no país. O diálogo sem convida elementos apropriados que estão ligados com a causa. Não é porque se vamos falar dos recursos mineiros, então vamos pegar qualquer pessoa. Não, é preciso pessoas envolvidas na matéria. Dialogamos quando vamos fora do país, levamos a visão do país. A nível do país, dialogamos para que os resultados, as conclusões e as recomendações sejam refletidas na revisão das novas leis ou políticas públicas que podem beneficiar o nosso povo. Olha, deixa só descer num outro elemento. Ao tratar da questão dos recursos naturais, o que se requer na visão mais holística é que existem recursos naturais que não vão diretamente na boca do povo. Por exemplo, o diamante, o petróleo. O petróleo sai bruto, não vai diretamente a um consumidor. Ele tem que passar por um conjunto de processos. Sim, concordamos. Mas o que se requer é que as riquezas geradas, ou os dinheiros gerados na exploração desses recursos, criem aquilo que nós chamamos novas economias. O que são novas economias? As novas economias é aquele investimento, por exemplo, vamos buscar uma agricultura mecanizada. Vamos buscar, por exemplo, máquinas, equipamentos que vão transformar, por exemplo, abacate, mandioca, num produto mais duradoura ou de maior conservação. Então, esta criação dessas empresas é que vai fazer com que haja emprego. Olha só para te dizer, até 1975, Angola tinha 42 mil indústrias ou empresas dos americanos. Mas até hoje em dia, todas essas empresas, todas essas infraestruturas acabaram de tornar armazéns de venda. Então, Angola é praça. É por isso que nunca vamos nos perguntar sobre diferentes tipos de lixo que nós temos. Porque tudo que é fabricado em outro sítio é espalhado aqui, é consumido aqui. Significa que Angola é um país meramente consumidor. É por isso que lixo e outras coisas, poluição, não vai passar. Então, nós temos que reconstruir novos fóruns de diálogo transparente. Aquele que não se aguenta de ouvir os outros é que espera no gabinete dos resultados. Para que não venha dar um comportamento pouco digno, que não é como é que eu diria, não é do nível dele. Porque em cada nível tem uma atitude que nós podemos tomar. Se você não pode tomar aquela atitude, senão
vai ferir o seu status quo, então espera por ali para que os seus ministros te levam exatamente uma determinada informação, depois tomem a decisão. Mas um diálogo que começa desde as comunidades até as estruturas mais avançadas, dividindo cada grupo com seu nível, eu acho que pode levar a nossa Angola a um bom porto. Muito obrigada, doutor Pembele. Veríssimo, estamos a 1 hora da nossa transmissão, falamos aqui de todos os impactos negativos provocados pelas empresas de exploração mineira. No seu ponto de vista, algum aspecto positivo que foi feito através da responsabilidade social? Vamos aqui ir para a realidade. O que acha que já foi feito? O que o Veríssimo vê? O que as empresas já construíram nestas localidades, no ponto de vista de infraestruturas? Olha, do ponto de vista de infraestruturas, o único avanço que eu posso aqui apontar é apenas a abertura, ou seja, a abertura que está a ser, que a empresa, sobretudo a Sociedade Mineira de Catoca, tem, agora está a começar a ter com as comunidades e com a sua própria sociedade civil. Eu refiro-me concretamente com nós que trabalhamos na matéria de promoção e defesa dos direitos humanos. Porque antigamente era apenas preparar, sobretudo, por exemplo, neste mês de dezembro, preparar um Natal solidário e beneficiar, né, aquele pensamento, a pobreza das populações. Estamos a notar um avanço no diálogo com as comunidades. Uma vez fizemos uma constatação da poluição dos rios, a empresa recebe, já está a dialogar com a comunidade, já pergunta à comunidade o que quer que seja feito, quais são os principais problemas da comunidade. Para além disso, há algo positivo que nós aqui podemos apontar localmente, que é a pressão, né, embora que é pouca, ainda não desejada, a pressão desejada do executivo local com relação à Sociedade Mineira de Catoca. Foi recentemente realizado um memorando entre a Sociedade Mineira de Catoca com o governo provincial da Lunda Sul. Neste memorando constam questões que nós gostaríamos de ver já cumpridas, porque muitas das vezes esses memorandos acabam por serem engavetados e no final das contas a população continua com a mesma miséria. Então, o único avanço que podemos aqui anunciar é mesmo esta abertura, tanto com as comunidades, bem como com o governo local. O resto, as comunidades continuam sem hospitais. Aliás, notamos um avanço da empresa Sociedade Mineira de Sambaia. A aldeia de Sambaia não tinha um posto, foi transformada um CAP de um certo partido, um posto médico. O seu sinal chega muito mal, Veríssimo. Já vamos que ainda não está em seu... a ideia é boa, o princípio. Já vamos Veríssimo, já vamos a 1h03 da nossa transmissão. Estamos a chegar ao final desta atividade. Vamos agora passar para as considerações. Garcia, as suas considerações. Gostaríamos de passar aqui mais tempo, porque o assunto merece, não é, toda a atenção. Temos vários impactos negativos, mas o tempo cobra-nos. Garcia, por favor, as suas considerações. Ok. Deixa-me frisar aqui que, sim, temos que reconhecer, de um lado, todos os esforços que
as organizações da sociedade civil têm feito no âmbito de pressionar, advocar a favor das comunidades, porque sem essas organizações da sociedade civil, grande parte dos direitos das comunidades não seriam salvaguardados. Há um aspecto que é preciso também lembrar aqui. Quando nós estamos a falar de todos esses fóruns internacionais e nacionais de debate e diálogo que se tem verificado a nível de Angola e a nível regional ou a nível internacional, em todos esses fóruns participam organizações da sociedade civil, mas também participam alguns representantes dos governos. Uma boa parte daquilo que é a nossa constatação, Teresa, é que quando as organizações da sociedade civil angolana vão, por exemplo, para o Indaba, ali temos tido uma aproximação. O que é mais caricato é que o Indaba ocorre em simultâneo com o fórum em que participam membros dos governos. E o que é caricato nisto é que quando nós estamos, por exemplo, na África do Sul ou em qualquer outra parte onde se realiza o Indaba, você consegue notar que a maior receptividade dos nossos governantes é dialogarem conosco enquanto estamos no estrangeiro, lá fora. Mas quando a gente vem para aqui, o que acontece é mais um diálogo reativo. Okay? Por quê? Porque há necessidade de haver denúncias, há necessidade de haver pressão da parte das organizações da sociedade civil para que haja reação da parte das empresas ou das instituições do governo. O que nós apelamos quando estamos a falar do diálogo, estamos a olhar realmente um diálogo estruturado. O que é que nós queremos? É que antes de se conceber um projeto mineiro, é necessário dialogar, todas as partes sentarem à mesma mesa, ver que interesses estão em jogo. Interesses da nação, sim, mas para além de serem interesses da nação, não ferir os interesses das comunidades. Então, como considerações finais, nós queremos apelar a isto, que deixemos de ter diálogo reativo, mas que tenhamos, sim, diálogo estruturado, capaz de analisar um projeto desde a sua fase inicial, fase de concepção, até a fase do fecho, que estamos a falar, por exemplo, cumprir com todos os ciclos da vida de um projeto mineiro, mas salvaguardando os interesses das comunidades. Quando se fala de salvaguardar os interesses da comunidade, muitas das vezes pensamos que não, é só dialogar com as comunidades, não. É envolver atores sociais que trabalham com essas comunidades, conhecem melhor muitas fraquezas que essas comunidades enfrentam. Dialogar com eles para juntos construirmos uma nação realmente democrática. O que nós constatamos na prática é que muitas das vezes os atores sociais, as organizações da sociedade civil, por exemplo, são tidas como adversários ou inimigos do Estado. Não, nós estamos a construir processos que visam salvaguardar os interesses daqueles que não conseguem falar por si. Então, coloquem-nos à mesma mesa, vamos dialogar desde o princípio. Antes de se efetuar, antes de se celebrar contratos com as empresas de exploração mineira, vamos dialogar, vamos ver se dentro desses contratos estão salvaguardados os direitos daquelas comunidades. Havendo esse tipo de diálogo, temos certeza que vai se corrigir muita coisa daquilo que nós temos apontado que deveria ser, de uma maneira ou de outra, garantir os direitos daquelas que são as comunidades que nós defendemos. Então, nós estamos dispostos, sim, a ajudar o governo a encontrar soluções. Devemos realçar e louvar, ultimamente, as iniciativas, por exemplo, da Indiama. Seria ingratidão da nossa parte, enquanto a JPD, por exemplo, se não reconhecêssemos os esforços que a Indiama tem feito no sentido de aproximar-se mais da sociedade civil e ouvir que avanços, que propostas existem para nós tentarmos melhorar determinados processos. É de louvar essa iniciativa, mas ainda assim é preciso fazer muito mais. Da mesma maneira, também reconhecer os esforços do Catoca, porque para além do memorando que o Catoca celebrou com o governo provincial da Lunda Sul, há também a intenção de se celebrar um contrato com as comunidades, um memorando com as comunidades, olhando sempre esses aspectos de responsabilidade social corporativa das empresas mineiras. Então, há um esforço e o projeto tem feito de tudo para que maximizemos esses esforços para salvaguardar aqueles direitos que nós achamos que são direitos fundamentais
e sem eles as comunidades não terão o seu nome registrado dentro do mapa de Angola. Porque em Angola, podemos vos assegurar, Teresa, as populações estão a sofrer. E nas zonas de exploração mineira, pior ainda. Ok? Pior ainda. Então, nós estamos a tentar salvaguardar esse direito, não defendendo o meu direito simplesmente enquanto cidadão, mas os meus, vivendo numa urbe como Luanda, se calhar têm uma perspectiva um pouco diferente daquelas que vivem lá. Okay? Então, o nosso interesse e o nosso objetivo é olhar por aquelas comunidades, que às vezes, quando amanhece, eles não sabem se vão comer alguma coisa. Às vezes, nem uma única refeição eles têm. Então, é preciso, sim, alguém olhar por essas comunidades. Elas não sobrevivem, não vivem apenas do diamante ou da exploração mineira. Então, temos que dar acesso para que eles tenham os seus direitos salvaguardados. E isto é o mínimo que o governo angolano pode fazer. Reconhecer que aquelas pessoas, independentemente de cada uma ter a sua opção política ou religiosa, despolitizar, não politizar todos os processos que ocorrem a nível da exploração mineira. Porque enquanto houver politização de todos os processos, então não haverá um diálogo cabal, um diálogo comum. É preciso que, sim, ouvir todas as partes, independentemente da opção política de cada um. Porque somos angolanos, não pelo partido político A, B ou C, mas pela identidade e o país que nós todos defendemos, que se chama Angola. E é por causa desse país que nós estamos aqui hoje a debater, e é por causa daquela população que sofre, que também é angolana, que merece um acompanhamento e uma atenção do próprio Estado. Então, vamos dialogar, incluindo comunidades, atores sociais, empresas e representantes do governo aos diferentes níveis, conforme disse o meu ilustre Pembele. Então, vamos dialogar e buscar soluções. Muito obrigado. Muito obrigada, Garcia. Doutor Pembele, considerações? Muito obrigado. Sem ser repetitivo, queria salientar de que o Estado angolano, se na verdade continuar com a intenção original e inicial, talvez falando agora pelo pronunciamento público da adesão de Angola à ATI e também os passos já dados, primeiro a nomeação de um funcionário sênior, que o Dr. Azevedo foi nomeado encarregue a este processo, e ver de que maneira que o governo angolano pode construir ou podem trabalhar com a sociedade civil, e para nós é um ponto que agora está ainda entre aspas. Penso que podemos no futuro, os problemas que o povo vive, que as comunidades mineiras sofrem, podem encontrar solução. Porque só há solução desde que haja interesse político. Quando há interesse político, esse interesse político governativo transfere-se ao interesse ou às políticas públicas que atingem diretamente o cidadão comum. E essas políticas públicas que atingem o cidadão comum é de onde, não é, o oxigênio passa ao povo. O povo não vai lá para comer diamante, não vai para comer petróleo, mas o povo vai comer o resultado, o dinheiro do petróleo, que vai construir a casa, que vai construir a estrada, que vai garantir os estudos, as escolas, que vai garantir o acesso à informação e emprego, salário digno. Então, é ali onde nós queremos que o país tem que ir. A questão de defender a posição não é que nos interessa. Quem é governante, quem é do partido político A, continua no partido político A, mas continua a entender qual é a missão, e essa missão como é que afeta positivamente o povo. E não criar grupo e grupitos. Nós, não é nosso, não é nossa. Quem é que não é? Quem é que está agora forte com Covid? Ninguém. Nós todos com a máscara. Quem é que vai dizer que ele é melhor hoje, que tire máscara, que continua a andar assim, para lhe vermos que, na verdade, ele é o topo? Então, a Covid vem nos mostrar que nós todos somos iguais.
Nós todos somos iguais. Passar noite num prédio, andar num carro de luxo, não é que importa. Ser presidente não é que importa. O que importa é como é que você olha no próximo. Como é que você sente exatamente aquilo que o outro passa. Angola não é Luanda. Angola é uma extensão territorial muito grande. É preciso o presidente da República, os seus ministros, tenham o controle até nos últimos passos limítrofes de Angola, controlando. A energia chega, a água chega, a comunicação chega, os carros chegam. Ontem mostraram o governador de Kwanza Norte. A lástima, governador com barriga grande lá naquelas ruas assim. E depois, quanto tempo que já lá está? Então, por essa razão, Angola aproveitem o processo de ATI para melhorar. Mas é preciso que ele trabalhe com uma sociedade civil verdadeira. Deixemos as mentiras, deixemos a questão de ludibriar, porque afinal de tudo, o que vai sair sujo são eles que estão no topo. Nós estamos a contribuir. Parabéns à JPD, parabéns à CDA, parabéns à Judeca, na verdade. 14 anos trabalhando naquelas áreas, não é fácil. Comunicando com o povo não é fácil. Fazendo viagens 12, 18 horas de andamento conduzindo, na verdade, é um risco de vida. E que os ganhos que nós temos não são ganhos materiais, nem financeiros, mas temos ganhos de amor, onde o outro que vem você a lhe falar, a lhe abrir, diz que agora me sinto valorizado. Para terminar, eu já incentivei, a Judeca já incentivou um dos sobas que não sabia ler, mas numa sessão de formação, nós chamamos o soba Muriacama, lhe falamos, e Monacai, lhe falamos, olha, esse nome, esse certificado é do João Antônio, chama o João Antônio para lhe dar o certificado. O soba disse, pela primeira vez na minha vida, ser valorizado. É isso que nós queremos, é o valor. O homem não viverá só do pão, mas viverá da palavra que vem da boca do seu pai. Essa palavra é o diálogo, essa palavra é a troca de experiência. Essa palavra, nós queremos ouvir do nosso presidente e do resto dos ministros, palavras que deixam os angolanos tranquilos, que digam que meus filhos, estamos aqui e vocês estão aí, vamos caminhar juntos. E nas áreas mineiras, como o ilustre Vemba acabou de dizer, se aqui está assim e ali é como. Então queremos melhoria. E não estamos aqui para ajudar o governo a fazer andar as coisas. Obrigado. Muito obrigada, doutor Pembelo. Veríssimo, suas considerações, por favor. Primeiro, verdadeiramente, é necessário que a licença de exploração mineira que parta primeiro pelo diálogo, sinta as necessidades, visite as comunidades para perceber realmente as dificuldades que as comunidades vivem. Ainda a comunidade onde tem recursos que a comunidade vê das próprias empresas. Então, o nosso apelo é mesmo aos órgãos, às empresas, aos órgãos, aos ministérios, que saiam dos gabinetes. Nós aqui localmente vamos continuar a trabalhar e já daqui a 7, 8 dias realizaremos pela primeira vez na história com recursos a nível nacional e a nível local. Então achamos que é um momento que poderá nos proporcionar uma aproximação entre vários órgãos, sobretudo as empresas e o próprio governo, para que eles sintam as dificuldades. Nós traremos nessa conferência vozes das comunidades, não eu, Veríssimo, falar, por vezes, como disse o Garcia, calhar
tem um pão, tem uma refeição dia, mas há quem está naquela unidade, está em recursos, as dificuldades. Então, o nosso apelo vai no sentido de dialogarmos mais, que nos Veríssimo, o seu sinal está péssimo. como adversário. Nós somos um outro a incentivar que ações de ouvir. Pronto, está. Consegue me ouvir? Sim, continue, por favor. Eu estava a dizer que é necessário que haja este diálogo entre as empresas, a sociedade civil e o governo, para o benefício das próprias comunidades. E eu referia-me há escassos minutos que realizaremos daqui já a próxima semana o Chota Regional. É uma conferência que vai nos oferecer uma oportunidade de melhor dialogarmos com as empresas, com o governo, e nós traremos daquelas comunidades para esta conferência pessoas que vivem realmente esses problemas. Então, vamos continuar a trabalhar e encorajo a realização dessas conferências e agradecer pela oportunidade que nos foi dada para o efeito. A ACDA continuará a trabalhar para o benefício das comunidades. Nós é que agradecemos. Eu vou aproveitar a estender os nossos agradecimentos ao Dr. Manuel Pembele. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Vemba, quer falar? Garcia, por favor, tem um minuto. Teresa, muito obrigado. Antes mesmo de fechar, dizer aos nossos internautas que, enquanto a JPD estiver a desenvolver esses projetos, conta também com a auscultação das comunidades e de outras pessoas que podem contribuir com ideias nas nossas páginas das redes sociais, para que eles também proponham ideias que podem ajudar a melhorar cada vez mais a abordagem que a gente tem realizado, e referir que nós não estaríamos aqui hoje a falarmos desse projeto se não tivéssemos realmente alguém que servisse de o nosso suporte, aquele que sustenta parte das nossas atividades. É o nosso financiador denominado Pão para o Mundo, que é uma organização de origem alemã. Ela é que financia o nosso projeto e, graças a esses fundos, então, conseguimos realizar as atividades junto das comunidades. E nossos agradecimentos vão também para o Pão para o Mundo, para a ACDA e para a Judeca por essa partilha de experiências e deste momento, mas dizer que o Chota Regional, que o Veríssimo disse, vai se realizar pela primeira vez fora de Luanda. Fora de Luanda. Estamos a chamá-lo de Chota Regional, mas, na verdade, ainda não aconteceu o Chota Nacional, mas pode envolver representantes de diferentes áreas do país, incluindo pessoas que vão sair de Luanda para participar desse Chota. É um momento especial que vai justamente ajudar também na reflexão que nós estamos a ter, no sentido de aproximar mais as pessoas para esse diálogo que se pretende. E nós, a JPD, faremos a questão, se as condições técnicas o permitirem, de transmitir... Permitirão. Permitir ao vivo... Na verdade, é um Chota nacional. É um Chota nacional devido às condições que não permitem, privilegiou-se exatamente as áreas mineiras. Mas eles estão mesmo a suportar o Chota nacional. Com certeza. Então, vamos criar todas as condições técnicas para transmitirmos também ao vivo este evento durante esses 3 dias do Chota. Muito obrigado, Teresa. Muito obrigado, Dr. Pembele. Muito obrigado ao Veríssimo por esse momento. Devolvo a palavra a Teresa. Eu vou novamente agradecer aos 3. Obrigado por aceitarem conversar conosco, com a JPD. E assim que nos acompanhou durante esta 1h30. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência e contamos consigo na próxima semana. Até lá, cuide-se.
Tchau, doutor Pembele. Tchau, Veríssimo. Tchau, Garcia. Obrigado.